Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou amada e filha de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou amada, sou filha de Deus. Me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Bem-vindos a mais uma live. Ele me amou primeiro, o nosso Senhor, o nosso amado, aquele que nos escolheu, aquele que tem transformado os nossos dias e a razão da nossa vida. Aproveita aí, já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal, encaminhe esse link aí para suas amigas nos grupos. Vai ficar gravado, você pode estar assistindo depois. E hoje, mais um tema sobre a família, Álbum de Família, essa série aí que a gente tem feito, com tantos testemunhos que tem marcado a nossa vida, que tem nos edificado e transformado os nossos dias. E hoje eu peço, Pai, Paizinho querido, nosso Deus amado, cuida, Papai, da nossa família, dos nossos dias, nos ajude, Senhor, a ter decisão certa, a ter palavra certa, nos ajude, Senhor, conforta o nosso coração naquilo que tem sido talvez tão difícil de lidar e de poder tomar decisões ou poder até mesmo perdoar. Que o coração, ó Deus, das nossas queridas irmãs, das pessoas que estão assistindo, possam estar disposto a fazer aquilo que o Senhor tem pedido. Que a gente possa observar, perceber as pessoas que estão do nosso lado, que a gente possa ser um alento, que a gente possa ser pacificador em situações difíceis no nosso lar e que o Senhor continue, Papai, nos usando. Pai, que nessa tarde possamos ser edificadas através da Tua palavra, através dos ensinamentos, através dos testemunhos de vida de pessoas, assim como eu, real, que passam por lutas, que passam por dificuldades e que escolhem a melhor parte, que é te ouvir e te obedecer, Papai. Fala conosco, em nome de Jesus. Já vou dar aqui o bem-vindo para minhas queridas, Zoé, Shirley, Queridas, que alegria estar aqui. Bom Uma boa tarde para todos. Todas, cheia de graça do Senhor. Amém. Shirley. Amém. Oi, gente querida. Muito bom estar aqui de volta. Ainda mais falar sobre esse tema maravilhoso de família. Família é um presente de Deus. Família é presente de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Queridas, que alegria, que alegria. Quando eu penso em que vou estar junto com vocês nessa tarde, meu coração se alegra. Por onde a gente vai, viaja, temos ouvido depoimentos tão lindos que alegram o nosso coração.
por este compartilhar, esse tempo de compartilhar que temos tido. É o Senhor realmente que tem colocado isso e nos faz uma, onde quer que estejamos, se somos irmãs pelo sangue de Jesus, somos uma nele. E eu quero dizer que é muita alegria estar aqui. E gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre quando algo sai diferente dos nossos planos, como nós reagimos. Será que nós dizemos, como Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. O Evangelho de Lucas nos relata a atitude de uma garotinha. Maria provavelmente tinha entre 14 e 15 anos no máximo. E um anjo aparece dizendo que ela está grávida. Imagina o susto, o pânico, o medo. E o que ela faz? Ela transforma isso em louvor. E ela canta: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela canta de todo o coração. Alguns dizem que Maria é Deus. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que só há um Deus e só a Ele devemos adorar. Mas Maria foi uma mulher bem-aventurada. Entre todas as garotas da terra naquela época, ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. É muito amor de Deus escolher uma garota normal. Eu, com essa idade, fazia pouco que tinha deixado de subir em árvore. E eu imagino que ela era uma moleca grávida, por obra do Espírito Santo. É muito lindo ver a disposição dela. Ela quis entender, ela teve medo, mas ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E eu fico pensando, como seria ter um bebê naquele momento? Jesus teve um quarto decorado. Quais foram as lembrancinhas de maternidade que Jesus teve? Qual foi o enxoval que Jesus teve? Quando a gente vê um presépio montado, parece tão romântica, aquela manjedoura tão linda. Eu creio que eles limparam o melhor que puderam, mas era um local de bichos, era um local de animais. Mas o importante é que havia ali um homem e uma mulher dispostos a dar Jesus ao mundo e a se deixar ser usados por Deus até as últimas consequências. E aí começou a trajetória de Maria como mãe. Logo em seguida, bebezinho, aparece um anjo e manda fugir para o Egito. Imagina levar um bebê para um local estranho, língua estranha, religião estranha, complicado, tenso, né? E a Bíblia nos diz que Maria guardava tudo no seu coração. Nem tudo ela falava, mas eu creio que esse guardar no coração era uma forma de orar, era uma forma de dizer: Deus, e agora? Ela não sabia o que ia acontecer. Quando Jesus tem 12 anos que vai ao templo, ele começa, ali ele se perde. Eles acham que ele está perdido, porque na verdade ele estava dando um show de sabedoria na presença das autoridades principais ali, porque ele começou a definir claramente para o que ele tinha sido chamado. E logo que acontece o primeiro milagre, esse em Caná da Galileia, eu acho muito interessante. Maria tenta ajudar Jesus. E Jesus fala assim: dá um tempo, ainda não chegou a hora. Mas Maria, ela não desiste de ajudar. Ela avisa os empregados que digam: olha, fiquem atentos. O que ele disser, vocês obedeçam. Era uma mulher atenta e disposta a ajudar. Provavelmente, Maria se tornou viúva jovem. Não temos certeza, mas não se fala mais em José até a crucificação. E com certeza, Maria estava o tempo inteiro ali. E Maria vê seu filho sofrer de uma forma como nenhuma mãe deve conseguir ver e achar isso normal. Não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. E é contra a natureza uma mãe enterrar um filho, não é?
ainda mais naquelas circunstâncias. Mas Maria estava sempre ali, sempre disponível. E o que eu acho interessante é que quando Jesus morre, por mais difícil que tenha sido, uma das últimas coisas que Jesus diz, fala para João: João, agora essa é tua mãe. Maria, agora esse é teu filho. Ou seja, a morte, a vida não acaba, a vida segue. Então, Maria, agora eu, seu filho, vou para o céu. Mas João continua assim: você pode adotar outros. Eu acho lindo, porque no nosso coração nós podemos adotar muitos. Eu e Sérgio temos 38 anos de casados, faremos este mês, mês que vem, 39 anos de casados. Temos 2 filhos da barriga e 2 filhos de adoção. Ou seja, temos 4 filhos do coração. Todos os filhos, sejam da barriga ou de adoção, eles têm que ser gerados no nosso coração. Queridas, que Deus as abençoe muito, que Deus nos abençoe nessa tarde e que Ele possa achar em nós corações dispostos a fazer o que Ele quiser. Que o que Ele quiser, por mais medo que a gente tenha, por mais assustadas que estejamos, possamos dizer para Ele: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu me chamo Ana Flávia, sou discípula de Jesus em Salvador, Bahia, e hoje eu venho compartilhar com vocês uma história sobre adoção. E é a minha adoção. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses de idade, minha mãe me adotou, e em circunstâncias bem inusitadas, né? Era uma mulher com poucos recursos, empregada doméstica, morava inclusive na casa onde ela trabalhava, e nesse contexto, ela com um coração muito generoso e desejosa de ser mãe, me recebeu, e foi o caminho, né, que o Senhor foi traçando, tenho certeza, assim, na minha vida. E por volta dos 4 anos de idade, ela começou a conhecer a Deus, e ela me apresentou o melhor presente que ela poderia me dar, que foi me apresentar o caminho do Senhor. Todas as noites ela lia a Bíblia comigo, orava, e a partir dali eu comecei a ter desejos pelo Senhor, e comecei a ter várias experiências com o Senhor desde pequenininha. Isso foi decisivo, assim, na minha caminhada com Deus. Por volta dos 8 anos de idade, ela me deu a conhecer, né, o fato de que eu tinha sido adotada. E naquele momento veio muita alegria no meu coração, muita gratidão a Deus, uma convicção de que Deus tinha conduzido tudo dessa maneira. E em algum momento, o Salmo 139 fez parte dessa história, porque ele diz que foi Deus quem me formou no ventre materno. E no seu livro, ele formou cada osso meu no ventre materno, e no seu livro ele escreveu todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A convicção que Deus trouxe ao meu coração e a gratidão foi de que, independente da condição que eu vinha a esse mundo, se de maneira planejada, se desejada por minha mãe ou não, eu estava nos planos do Senhor, eu estava no desejo do Senhor, e Ele tinha um propósito com a minha vida. E, portanto, eu sou extremamente grata ao Senhor pela minha mãe genitora, porque me trouxe a esse mundo, pela minha mãe por adoção, porque me apresentou a Ele, e foi dessa maneira que o Senhor permitiu que eu pudesse conhecê-lo e me tornar filha, de fato, do nosso Pai eterno por adoção. Então, sou muito grata ao Senhor, gostaria de compartilhar essa alegria com vocês, e se o Senhor permitir, eu tenho um coração de ser um lar também para outras crianças que nessa situação, né, nessas circunstâncias, chegaram a esse mundo para que elas possam conhecer o Senhor. O Senhor é nosso Pai, precioso e amado. Que bom que não importa como viemos, Ele é o nosso Pai. Esse tema é um tema que a gente já falou bastante, né, sobre isso, da adoção, da necessidade. Eu acho que a gente sempre deve lembrar e falar e encorajar as pessoas, né? Primeiro porque nós fomos e somos adotados e enxertados no nosso Senhor. E por que não ajudar? Por que não trazer, dar a oportunidade de alguém que talvez por motivos que nós não sabemos ou sabemos, talvez pela maldade, talvez por uma perda, não está inserido numa família, e a gente poder ser esse suporte. Eu acho que como servos, como filhos de Deus,
como pessoas que têm seguido o Mestre, nós devemos fazer como ele fez conosco. E, ó, mais um videozinho que está falando sobre algo também, um assunto muito interessante, que é sobre as sogras. Boa tarde, amadas do Senhor Jesus. Meu nome é Sueli, sou esposa de Gilberto Martins Baggio, pastor no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Sou mãe de Tiago, de Bruno, sogra de Priscila e Patrícia e vovó de Arthur. Nessa caminhada como sogra, eu desenvolvi uma amizade muito excelente com as minhas noras, somos amigas, somos companheiras, fazemos muitas coisas juntas. E uma das coisas que fazemos toda semana é cozinharmos juntas. Elas também gostam de cozinhar, então aí nós no domingo fazemos o almoço para as nossas famílias, estamos juntas, né? Ali nós compartilhamos do que o Senhor tem nos falado, dividimos cargas, dividimos dificuldades, e o Senhor nos dá graça. Procuro orar com elas, procuro conhecê-las, conhecer como elas estão naquele momento que estamos juntas. Se há alguma dificuldade, procuro ajudá-las, orando, incentivando, dando palavra de Deus para elas. Elas são minhas amigas, e quando meus filhos eram pequenos, eu já orava por eles, né, a respeito das esposas que eles iam escolher. E eu sempre falava ao Senhor, Senhor, me dê filhas, que eu possa ter um desenvolvimento, né, com elas como filhas, mesmo que eu possa me colocar como mãe para elas, mesmo elas tendo suas mães, né, mas poder ajudar, poder somar, poder, né, acrescentar na vida delas. E o Senhor me deu esse privilégio de ter duas preciosas, né? E nós somos muito íntimas, né? Elas têm a liberdade de contar o que quiserem. Eu estou sempre me posicionando para ajudar. E o Senhor me mostrou 6 ingredientes que são importantes a gente desenvolver nesse relacionamento. Primeiro é o respeito. Temos que ter respeito umas pelas outras. Segundo, a amizade. Desenvolver uma amizade. O terceiro é a sinceridade. Temos que ser sinceras, honestas, né? Sempre falar a verdade, com graça, com sabedoria de Deus. Quarto, aceitação. Nós precisamos nos sentir aceitas, assim como somos. Então isso é importante. A quinta é a admiração. Admirá-las, né? E eu admiro minhas meninas, são muito queridas, são diferentes, com qualidades especiais, cada uma. E outra, o sexto, que é muito importante, é o serviço, estarmos dispostas a servir com alegria, né? Que elas possam sempre ver em mim aquela que elas podem contar, podem buscar a hora que quiserem. Eu vou estar sempre ali à disposição delas. Que o Senhor me dê graças para perseverar nesta caminhada. E o Senhor dê graças a cada uma que também tem suas noras, as que vão ter. Que o Senhor dê graça, que possamos ser mulheres segundo o coração de Deus. O Senhor abençoe cada uma. Beijos. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe vocês, porque Ele nos amou primeiro. Você só mais. É muito bom, sogra, ter nora. E eu tenho uma situação que eu queria contar para vocês sobre isso também. Até a minha norinha fala que eu que pedi ela em casamento, é mole? Imagina.
meu filho se afastou do Senhor por 8 anos, né? Eu acho que a maioria já sabe. E nesses 8 anos foi muito difícil para mim eu poder entender a cabeça dele e saber que Deus estava trabalhando, mesmo eu não conseguindo trabalhar. Então, eu queria, de qualquer forma, converter ele, mas não era no meu tempo, era no tempo de Deus. E quando ele voltou para Jesus, ele voltou com uma moça, que ele já estava morando com ela e tinha 2 filhinhos. E a primeira reação de uma mãe que preparou um filho para casar com uma discípula e tal, é rejeição, né? Ah, não, essa daí não. Mas o Senhor quebrou meu orgulho, quebrou minha discriminação, meu preconceito, quebrou tudo. E me deu uma nora maravilhosa. E ela diz que eu pedi ela em casamento porque um dia ela veio para nos conhecer por um período lá, quando a gente morava na Bahia, e ela sentou, conversou comigo, explicou como que foi a vida dela na infância, a luta dela, as dificuldades todas que ela passou. E aí eu falei para ela assim, olha, se você for a minha nora, eu quero dizer o seguinte, tem que ser desse jeito. Aí peguei minha Bíblia, minha Biblinha, e li para ela o texto de Ruth e Noemi. E eu falei assim, olha, no caso, a nora disse para a sogra que o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E eu falei para ela isso, eu falei, olha, se você tiver que ser minha nora, vai ter que ser nesse naipe. Não adianta nem pedir para baixar o padrão, porque tem que ser assim. Mas foi muito lindo, porque ela se interessou demais pela vontade de Deus na vida dela, na vida do Felipe. Eles realmente se converteram, ela se batizou. Hoje eu tenho uma família linda, meus 2 netos, eles me adotaram como vovó. O Rael tinha 4 anos, João tinha 6 anos. E agora o Felipe e a Janaína têm uma filhinha chamada Maria Alice, que é a sobremesa da vida, né? A cerejinha do bolo. Graças a Deus, porque nós não precisamos viver esse estigma de sogra e nora que há no mundo. Nós podemos escrever novas histórias. O nosso álbum de família é diferente do álbum de família do mundo. Nós precisamos ganhar o coração, como lá diz em Malaquias, converter o coração dos pais aos filhos, também da sogra às noras e das noras às sogras. Amém? Amém, Shirley. Eu acho tão interessante isso, porque não é uma competição, né? Na verdade, é uma adição. Você está somando, você está ganhando. E quanto mais tempo a gente perde, às vezes, competindo, criticando, rejeitando, é tempo perdido de estar junto, de abraçar, de amar e de influenciar para aquilo que é bom, né? Então, isso é bom para nós, né? Para as mais jovens, estar escutando e saber se você está entrando num casamento, não é para competir com a tua sogra. E sogra, se teu filho escolheu alguém para casar, em vez de competir e de ficar criticando, ore, ajude, seja amiga, esteja mais perto para poder transformar aquilo que precisa ser transformado. E não seja tão dura, porque às vezes a nossa maneira não é a melhor maneira. Cada um tem um jeito de fazer o seu arroz, cada um tem um jeito de passar a sua roupa, cada um tem um jeito. E a família que os nossos filhos estão constituindo não pertence a nós, mas pertence a eles, né? A escolha é deles. A gente precisa apoiar, ajudar e somar. Amém, isso mesmo. Amém. Olá, queridas, preciosas. Como é muito bom, né? Termos umas às outras. E no meio disso tudo, o nosso precioso e amado Jesus. Sou casada há 10 anos
com o Tiago. Me chamo Priscila. Ele é filho da Sueli e do Gilberto. Somos da cidade de Lins. E desde 10 anos eu me tornei nora. E um exemplo de nora que eu tenho visto na palavra foi Ruth, né, que soube honrar muito bem a sua sogra, soube servir a sua sogra. E assim eu tenho tido assim, muitas experiências muito boas com a minha sogra. No mundo eles pregam que há uma disputa, né, entre nora e sogra, e eu não tenho vivido isso na minha vida. Eu vivo um amor pleno, como se fosse mãe e filha. Eu tenho ela como uma segunda mãe e creio que ela me trata assim como filha, né? Sou muito amada, sinto assim que eu sou muito querida por ela. E mesmo nas nossas diferenças, nas nossas coisas diferentes que uma acha, a outra acha, eu tento honrá-la, agradá-la e servi-la, porque nós servimos ao mesmo Jesus, né? E nós queremos agradar ao coração do Pai. E a partir do momento que eu me casei com o filho dela, eu faço parte da mesma família. E todos os dias vejo que aprendo muito com ela, sei que posso contar com ela em todo momento, nas minhas dúvidas, nas minhas aflições, em orações, jejuns, e agora principalmente na maternidade. Hoje eu tenho um bebê de 11 meses, o Arthur. Tenho aprendido muito com ela, muito mesmo. São dúvidas, orientações, o que eu faço aqui, o que eu faço ali. E ela, como sogra, está sendo uma ótima mãe. É uma segunda mãe, é uma pessoa que eu posso contar, é uma pessoa que eu devo honrar e que eu amo demais. O exemplo de nora para mim é Ruth, que honrou aquela sogra, mesmo sendo viúva, e eu tento a todo momento honrar a minha sogra. A sua, ela é para mim um exemplo de mulher a ser seguido, e eu tento assim a todo momento escutá-la e honrá-la. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais nas nossas vidas e tem acrescentado muito na minha vida através dela. O Senhor tem usado muito a vida dela para me honrar e para me ensinar. E espero que isso dure por muitos e muitos anos. Amo você, Su. Beijo. Olá, amadas! Meu nome é Patrícia e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como nora. Eu casei jovem, me mudei para Lins, deixei toda a minha família em outra cidade e fui acolhida pela família do meu marido, que me amou com os meus defeitos, com as minhas qualidades. E eu pude perceber que só foi possível esse acolhimento porque eu permiti que eles fizessem parte da minha vida, parte da minha família. E com isso eu vi a necessidade de sermos amigas de nossas sogras, porque a mulher na família ela tem um papel fundamental de unir ou de dividir essa família. Então talvez o que nos falte como noras é não olhar para essa sogra como nossa inimiga, porque nós compartilhamos de um interesse em comum, que é o amor e o cuidado pela vida do meu marido. Também não olhar para essa sogra como minha concorrente, porque eu amo meu marido me ama, minha sogra ama meu marido ama a mãe dele, mas são amores diferentes que existem nessa relação. Então, quando eu paro para pensar em relação à minha sogra, eu só consigo olhar para ela como a amiga admirável que ela é, porque ela tem me ensinado muito.
a como amar mais ao Senhor, amar meu marido, cuidar dele, cuidar da minha casa, servir a família, servir a igreja. E tudo isso eu aprendo devido à nossa proximidade. E essa proximidade, essa nossa relação, esse nosso convívio só é possível porque sempre existiu respeito na nossa relação, né? Então nós entendemos que somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas respeitamos uma a outra. Isso só acaba tornando ainda mais forte a união da nossa família e o amor que existe entre nós. Um grande beijo a todas. Bem-vinda, Nicole! Obrigada, demorei, mas cheguei. Ai, que gostoso ouvir essas norinhas falando e da sogra, né? Que coisa gostosa. Me chamou a atenção duas coisas. A palavra respeito e a palavra que são amores diferentes. O amor de uma mãe, por maior que seja, por mais caprichado, por mais cuidadoso que seja, não pode competir com o da mulher. Há momento para tudo. Um filho pequeno precisa de mãe, os filhos sempre vão precisar de mãe, mas essa necessidade vai diminuindo, vai mudando. E uma mulher tem outras características, é muito lindo isso. E a palavra respeito também, né? Cada um tem o seu jeito, tem seu estilo de ser, tem sua história, sua formação, e não dá para querer nivelar todo mundo. Quantas coisas que eu sei com quase 40 anos de casada, como é que uma moça que está começando vai saber, e por que ela tem que querer fazer exatamente do meu jeito? Às vezes funcionou para mim, né, na minha realidade, meu marido ficou feliz, minha casa funciona, mas cada uma vai ter uma estrutura, aquilo que a gente brinca, né? Todos vão comer arroz e feijão, mas você chega em Minas, aquele arroz tem muito alho, você chega no Rio Grande do Sul, é o arroz por baixo, feijão preto por cima, né? Você chega no Rio, o feijão é carioquinha, você chega na Bahia, às vezes o arroz é escorrido, enfim, todos comem, mas são de formas diferentes, muitas vezes é certo, é errado, não sei, não é esse o critério, são diferentes, e essa liberdade nós precisamos aprender a respeitar. E eu tenho aprendido uma coisa como sogra que eu tento praticar, é dar conselhos à medida que me pedem, ajudar à medida que sou requisitada e demonstrar que eu estou sempre disponível. Eu estou ali para ajudar, mas esperar ser pedida não é fácil. Não é fácil, eu sou muito palpiteira. Isso é um defeito grande das sogras. Ai, ai. Ô, Zoé, eu acho que não é um defeito, na verdade é tanta experiência e às vezes querer que a pessoa, né, o mais jovem, evite situações, acaba fazendo com que a gente se precipite e fale, né, sem que peçam a nossa opinião, né. Eu acho interessante porque, assim, eu não tive sogra, né, a mãe do Alexandre, ela faleceu antes da gente se casar, mas eu tenho uma cunhada que tem idade e eu tenho respeito nela o suficiente para tratá-la com todo o carinho de uma sogra. É claro que eu morando longe e tendo tão pouco contato quanto eu tive na maioria do nosso tempo, o relacionamento acabou não sendo tão próximo e aí acaba evitando, né, de eu aprender com a experiência e também dos atritos que acontecem, às vezes, com a proximidade, né? E agora eu tenho minhas noras, né, gente? E eu tenho muito filho, menino, e eu só penso em quem serão as próximas, né? A oração de uma mãe sempre é para que o Senhor possa direcionar os seus filhos, as suas filhas, né, para as melhores escolhas, né? Para aqueles que primeiro sejam tementes a Deus. Às vezes não acontece do jeito que a gente planejou, mas a gente tem que estar ali para auxiliar. É algo que eu tenho aprendido na vida e aprendi talvez com muitos erros foi o que a Zoé falou, né? Dar conselho à medida que me pedem, né? Às vezes a gente
como se diz, coloca, né, o carro na frente dos bois, e aí isso traz problema. Então, eu acho que é de muito profundidade isso, da gente estar sempre disponível, se colocar disponível, mostrar essa disponibilidade, mas esperar, né? Claro que a gente não vai deixar as pessoas caírem num buraco, né? Tem hora que a gente precisa falar antes que nos peçam o conselho, mas como é profundo e sábio, e quem aprende isso antes erra muito menos, né? Obrigado por falar sobre isso, é algo que eu sempre tenho que estar trazendo à minha memória, e que se eu tivesse aprendido isso mais jovem, eu teria evitado alguns problemas na minha vida. E algo que também as noras falaram aí no vídeo, que a mulher nunca é um ponto neutro, ou a gente soma ou a gente divide. A gente vê isso na palavra e a gente vê isso no dia a dia, na nossa casa, no nosso relacionamento, na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos. Então, existe sim um poder, né, que nós temos de influência e de causar fogo ou calmaria no nosso lar. E aí, o que a gente está escolhendo? Amém. Que sejamos mulheres que possamos ser bênção em todo o tempo. Tem hora de botar fogo, alguém precisa botar fogo e isso vai ser bom. E tem hora de deixar planar e deixar... outros, às vezes a nossa eficiência, eu às vezes penso que uma mulher muito eficiente, ela pode criar filhos deficientes, ela pode criar pessoas apegadas a ela. E na verdade, às vezes quando eu recuo, outros têm chance, outras pessoas que às vezes são mais devagar, que custam mais, elas conseguem ter tempo de pensar, de tomar iniciativas e fazer coisas muito boas e muito preciosas. E isso é uma coisa que eu sempre tenho que me cuidar, porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo e termino, às vezes, atropelando pessoas, né? E isso não ajuda realmente. Cada um tem o seu ritmo e respeito realmente é a palavra muito importante. E quando a gente vai treinando, quando a gente estiver casada nessa situação, a palavra é clara, né? A esposa respeite seu marido. Não significa concordar, não significa achar que ele tomou a melhor decisão possível, não significa nem gostar do que ele fez, mas respeitar é aceitar que o outro tem direito de fazer o que ele quiser. Às vezes tem moças que parece que o rapaz... Você pensa assim, como foi que esse rapaz conseguiu sobreviver até casar? Porque a moça chega e quer coordenar tudo, e quer botar tudo do jeito dela. E assim, a pessoa viveu no mínimo 20 anos, sei lá, e conseguiu sobreviver. Então é preciso respeitar. Acho que essa riqueza pode ser muito enriquecedor. Qualquer relacionamento, na verdade, pode ser muito enriquecedor. Também pais com filhos. Os filhos vão crescendo e tem pais que acham que a sua opinião é tão importante, tão forte. Nossos filhos podem gostar de cores, de formatos, de jeitos diferentes, né? De estilos de ser diferentes. E isso pode ser uma riqueza muito grande, se a gente souber administrar, orquestrar essa família. Nossa, eu acho que a gente tem um tema aí para uma próxima live, que é respeito, né? Como que isso muda a vida da gente quando a gente entende e quando a gente se sente respeitado. Muda tudo, né? Eu acho isso é um assunto que dá para a gente falar muita coisa e viver muita coisa. Nick, fala para nós. Falar uma coisinha que me chama atenção nisso, que eu acho que foi algo que Deus me falou muito quando a minha primeira filha nasceu. E eu acho que se aplica à sogra, mas se aplica aos pais, ao marido, enfim, a qualquer relacionamento na família e fora, é que ninguém tem nenhuma obrigação conosco. Ninguém tem obrigação de me ajudar. Ninguém tem obrigação de me ajudar quando o bebê nasce, ou, enfim, qualquer outra tarefa, né? Isso se aplica às sogras, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica com algumas mágoas no coração nos relacionamentos porque a gente projeta expectativa. A gente acha que o outro, ele é responsável por essa tarefa, né? E quando a gente projeta expectativa no outro e acha que o outro é responsável, a gente se frustra. E como a gente não resolve as frustrações, muitas vezes a gente vai guardando, fica uma montanha de mágoas no coração, de coisas pequenininhas, de uma coisa que eu achava que você devia ter feito diferente, né? Então essa foi uma catequese, assim, que eu fiz no meu coração,
veio muito forte isso quando a minha filha nasceu, e eu dizia para mim, assim, a minha mãe não tem obrigação de vir me ajudar quando a minha filha nasceu. Se ela me ajudar, é uma bênção, e eu sou muito grata. O meu marido não tem a obrigação de participar, né, em todas as coisas da casa e das ajudas, mas toda ajuda que ele dá é uma bênção, né, assim. Então, minha sogra não tem a obrigação de estar com os meus filhos, ou, enfim, de ser carinhosa comigo, ou qualquer desses aspectos. Quando eu recebo isso, é uma bênção. Isso me ajudou muito a não projetar, não me frustrar e não danificar relações que são fortes e que são importantes para a família, né? Graças a Deus eu tenho uma grande amiga, que é a minha sogra, né? Que é uma segunda mãe, né? Eu sou filha dela, eu marco os exames dela, eu pego no pé para ir no médico, faço um papel de filha mesmo, assim, né? Ajudo e a gente divide guarda-roupa. É muito legal isso, assim, né? Nós nos tornamos muito amigas, mas isso é uma conquista, né? Como foi falado, é um respeito e, acima de tudo, é uma decisão de admirar a diferença, né? Ela é completamente diferente de mim em comportamento, mas a vida dela me edifica, me anima, me exorta, é uma mulher sábia, e da mesma forma eu posso animá-la, né? Então eu acho que nos relacionamentos da família nós temos que ver isso, né? Admirar a diferença, né? Admirar o diferente, né? Nas escolhas que as pessoas fazem, independente se a gente concorda ou não, se a gente escolheria aquilo ou não, mas nós temos, né, que aceitar a cada um como Cristo aceita cada um, né? Eu acho que isso nos ajuda muito na família, né? No relacionamento da família. Amém. Eu acho que uma coisa importante também é um critério que está na palavra: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Gente, só uma pergunta: você é perfeita? Você já tem auréola? Você está com asinha? Não, eu também não. Então, assim, se eu não sou perfeita, eu vou poder dar a coisas que eu sei melhor. Então, eu vou poder compartilhar do que eu aprendi, se você estiver interessada. Mas as outras pessoas também não são perfeitas. Então, eu vou examinar, eu vou reter o que é bom. Então, eu vou tentar descobrir alguma coisa que eu possa agradar, alguma coisa que eu possa elogiar, né? Às vezes você vê várias coisas que poderiam ser melhor, na sua opinião. Mas teve uma coisa que você pode elogiar, então elogie. Vamos parar de ser chatas. Tem um capítulo no meu livro, Aceitam Chata, que eu escrevi, que é Não Seja Chata. E o livro faltava um mês mais ou menos para o livro sair da gráfica e estar pronto. E um dia eu tive saiu umas faíscas aqui com meu marido e a gente ficou aquele clima assim, desagradável. Aí ele falou assim: querida, por que você não vai ler o seu capítulo? Não seja chata. Não é porque eu escrevi um livro, não é porque eu criei 4 filhos, não é porque eu já vou ser vovó do 5º neto. Ali, não seja chata. Que na hora que eu me tornar uma pessoa que estou repetindo a mesma ladainha sempre, eu viro uma chata, né? Na hora que eu se tornar uma pessoa exigente, cada um dá o que pode. Eu acho que isso que a Nicole falou é muito interessante. Eu não tenho que ficar exigindo esse negócio de ter expectativa sobre os outros. O risco de ficar frustrado é muito grande, né? Então, assim, poder ser mais leve para a vida. O que a gente puder fazer, o importante é a gente estar junto. Não chega na casa dos outros, especialmente na sua nora, na própria filha. Não chega na casa dos outros com uma lente de aumento, gente. Sabe? Todo mundo está tentando sobreviver, todo mundo está tentando fazer o melhor que pode. Você chegar na casa de alguém que tem bebezinho pequeno, brinquedos fazem parte da decoração da casa. Às vezes eu já estou aqui com o meu ninho vazio, que está tudo em ordem, dificilmente alguém bagunça, e eu esqueço o que é ter crianças pequenas. Claro que as crianças precisam aprender a serem ordenadas, a saberem que cada coisa tem o seu lugar, que há hora para cada coisa, mas, gente, eles crescem tão rápido, sabe? O seu porta-retrato é altamente dinâmico,
Então, assim, num momento eles são bebês, daqui a um pouco eles engatinham, daqui a um pouco eles dançam balé ou jogam futebol, e depois eles vão à vida deles daqui a um pouco. E então, assim, que a gente possa viver cada momento com leveza, com alegria. Tem a hora de deixar a louça na pia, tem a hora de sentar no chão e brincar, tem a hora de pintar a casa. Nós já teve vezes aqui de pintar a casa, não tínhamos dinheiro, não tínhamos para onde ir, e pusemos nossas roupas de praia, pusemos maiô e fomos todos pintar a nossa casa, e foi nossa diversão de férias, e depois tínhamos a casa limpinha, pelo menos, claro, não ficou profissional. Mas assim, fazemos o que podemos, vamos parar de olhar os outros e até a nós mesmas com uma lente de aumento, né? Eu venho de uma família que minha mãe era muito exigente, sabe aquela geração que estudou e que você tem que fazer um bordado que do direito e do avesso tem que ser igual, você fica na maior dúvida o que é o que. Eu acho isso lindo, mas eu nunca consegui fazer. Por mais caprichosa que eu seja, sabe? Sempre você vai ver alguma coisa. Então vamos tentar ser mais misericordiosos. Eu acho que isso é muito importante para uma família ser bem, sabe? Eu não sei quantos anos meus filhos vão ficar comigo, eu não sei quantos anos eu vou ficar com meus pais. É claro que os jovens hoje são mais modernos e mais atualizados em muitas coisas do que os pais, mas os pais deram o melhor que podiam para a sua geração, né? Então vamos nos encher de misericórdia, a palavra diz, bem-aventurados os misericordiosos, que o amor realmente seja o que permeia as nossas relações, né? Não a competição. Essa coisa de competição é uma coisa muito mundana, não tem nada a ver com Deus. Eu não tenho que medir forças com ninguém, eu tenho que somar. No que eu posso te ajudar? É engraçado, meu pai era uma pessoa que ele dizia assim, um cristão é aquele que diz assim, o que precisa? Deixa comigo. Uma pessoa disposta a fazer as coisas. E às vezes a pessoa vai dizer, agora eu estou aprendendo outro momento da vida, agora eu já vi que às vezes eu chateio, se eu fico tentando fazer muita coisa, eu tenho filhas jovens, noras, e todo mundo fala, mãe, vai sentar lá, tipo assim, deixa a gente fazer as coisas do nosso jeito. Cada momento da vida eu quero aprender a ser bênção, né? E, por favor, quem vê coisa na minha vida, práticas que eu posso mudar, me ajude. Me diga no que eu posso melhorar, porque esse é o meu desejo. Quero tanto agradar o Senhor, quero tanto abençoar, mas às vezes termino sufocando as pessoas, né? Ai, mas enfim, é lindo ver que Jesus não desiste da gente, Ele está sempre nos ensinando, e a palavra diz que ainda na velhice darão seus frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Eu quero ficar uma velhinha, eu faço 60 anos esse ano. Eu quero ficar uma senhora que vai fazer as coisas cheia da alegria do Senhor, o que for da minha competência. Um beijo. Beijo, Zoé, você é linda. E com certeza tem deixado um legado em muitos lugares e sementes que você não pode nem imaginar, né? Eu acho que esse que é o segredo. Às vezes a gente quer tudo perfeito, mas o que fica mesmo são as sementes que nós depositamos, e muitas vezes são através dos acertos que a gente aprendeu com os nossos próprios erros, né? Ninguém é perfeito. Essa coisa de story de Instagram, que você faz lá um filtro bonitinho, que você tá todo sem pé de galinha, sem pele manchada, isso aí, gente, é coisa de 5 segundos mesmo, é para um story do Instagram. A vida real não é assim. A vida real é feita infelizmente, de erros que nós cometemos, mas principalmente de oportunidades que nós temos para acertar, né? Então, não seja chata, não. Realmente, pessoal, aqui no livro está escrito assim, ó, meninas mimadas e chatas serão esposas cansativas. Gente, como é cansativo ficar perto de gente chata. E ficar perto de gente que quer cuidar só da vida dos outros e não cuida da sua própria vida, né? É tanto defeito que tem gente que vê na vida dos outros que não consegue enxergar o tanto que é chata e cansativa. Então, que você possa resolver os seus problemas antes de entrar no relacionamento e trazer fadiga para o outro. Desculpa a sinceridade, mas é uma realidade. Gente, ó, adquira aí, ó, aceita um chá ao redor da mesa, tenho certeza que vai te ajudar
na simplicidade das coisas do dia a dia mesmo, né? De como lavar a tua roupa suja e colocar para estender no teu próprio quintal. Vamos assistir mais um vídeo. Eu nasci no Evangelho, era neta do pastor, e faz 9 anos que eu conheci o Evangelho do Reino. E minha vida, assim, quando eu era criança, adolescente, eu vivi 2 faces, né? Eu vivi uma capa. Eu ia para a escola dominical e, ao mesmo tempo, em outro lugar, eu não vivia o que era para viver, a vida de Jesus. E hoje, graças a Deus, o Senhor me resgatou, me fez entender o que é viver a vida dele, o que é ser semelhante a Jesus, a imagem dele aqui na terra. E tem uma filha de 19 anos que vive o Evangelho do Reino, vive em santidade. Tem um filho de 9 e, graças a Deus, hoje podemos dizer que o Senhor tem nos trazido a graça e a misericórdia de viver uma vida com Ele. E eu sou grata a Deus por isso. Muito bom saber que aonde a gente estiver, o Senhor nos alcança, nos restaura, né? Nos abençoa. Graças a Deus que temos essas histórias, né? E nós vemos pessoas que estão sendo resgatadas e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Jesus é a resposta. Não importa a pergunta. Ele é a solução, é Ele quem muda tudo. Ele quem muda o nosso dia a dia. Olá, eu sou Liz, discípula de Jesus, e com 10 anos eu resolvi me batizar. De lá pra cá o Senhor tem me ensinado a ser a mulher que Ele quer que eu seja. E eu resolvi compartilhar aqui algumas coisas que o Senhor tem me ensinado e espero que as edifique. Nesses tempos assim de decisões importantes, o Senhor tem me levado a ver o tanto que a gente precisa desejar estar na vontade dele, desejar mais a vontade dele do que a nossa, né? A gente cria muitas expectativas, a gente determina o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente prefere, e o Senhor tem me levado a ver que no fundo a gente deseja a vontade dele, porque a gente sabe que a vontade dele é melhor, a gente sabe que a vontade dele é a perfeita, é a plena. Então que o Senhor nos capacite, né, a estar orando e pedindo a vontade dele, ainda mais do que a nossa. Claro que a gente pode pedir a nossa, mas que o Senhor nos dê esse coração, assim, de saber que a dele é perfeita. E que ele venha nos dar, né, esse melhor caminho. O Senhor também tem me ensinado que ele nos supre. Tem um texto em Salmos 34, de 8 a 10, que diz, né, de que nada falta aos que buscam o Senhor. E quando eu recebi esse texto, eu estava insatisfeita, querendo que as coisas fossem de outra forma e achando que, ai meu Deus, eu vou precisar de muito ânimo, eu não vou conseguir. E não era assim. E o Senhor me deu ânimo. Ele me mostrou que se eu buscasse a Ele, Ele me supriria. E é assim na vida com o Senhor, né? Ele nos dá ânimo, Ele nos dá forças. Quando a gente acha que vai ser difícil, Ele nos capacita. E quando eu senti falta de amigos, hoje eu olho e vejo, nossa, o Senhor me deu. Quando eu estava fazendo homeschooling, muitas outras estavam em escolas, o Senhor honrou a decisão, o Senhor honrou a renúncia e deu muito mais. E foi muito bom. Então o Senhor é assim, Ele vai nos suprindo e nos capacitando para o que Ele nos chama. E em todas as fases da nossa vida, em todas as situações, Ele aproveita para nos ensinar, para nos moldar, para nos podar. E naquele texto João diz, né, que o Senhor poda todos aqueles a quem Ele quer que dê fruto. Então se o Senhor tem nos podado hoje, em breve estaremos dando fruto. E quanto ao nosso futuro, eu sei que o que a gente faz hoje, né, influencia no nosso amanhã, mas não tem... Uma das coisas mais lindas, assim, é que o Senhor cuida da nossa história. Assim como Ele cuidou de antes, se Ele tem cuidado de agora, a gente pode crer que Ele cuida também do nosso futuro. Ele se atenta para os desejos do nosso coração e se atenta também para o que é melhor para a gente. E acho que é legal, assim, olhar o que a gente deseja, né? Olhar para o que a gente admira, os modelos que a gente tem hoje, os nossos pais, os irmãos da igreja, aqueles que são modelo. E podemos observar que eles seguiram o que está na palavra. Então, se hoje a gente seguir o que está na palavra e continuar nesse caminho, a gente vai colher o perfeito do Senhor para nós. Então, seguindo os valores do mundo, a gente obtém outro resultado, né? Mas obedecendo a palavra do Senhor e o que Ele tem para nós, a gente colhe aquilo que a gente tanto admira e deseja. E é isso aí, que a gente persevere, sabendo que o Senhor nos amou primeiro
e sigamos amando Ele até o fim. Glórias a Jesus. Gente, tem gente que tem desculpa de ser jovem demais, hein? Olha essa moça desse vídeo, Zoé. Eu vi na barriga da mamãe essa menina. Gente, que alegria. Uma mulher de Deus, coisa mais querida. Há muitas preciosidades nessa família de Deus. Às vezes a gente não tem tanta afinidade ou não mora perto de tanta família de sangue. Mas a família de Deus é a família que Deus quer para nós realmente. Eu tenho achado aqui, achei na Bahia, nós moramos aqui há mais de 40 anos, tantos pais, tantas mães, tantos irmãos preciosos, que não há dinheiro do mundo que pague. É desse jeito mesmo. Na África eu ganhei tantos sobrinhos, sobrinhas, irmãos, amigos, né? Pessoas que puderam suprir aí a falta daqueles que a gente ama também, mas que infelizmente a vida às vezes felizmente, planos de Deus, né? Ele nos leva para lugares onde a gente não pode imaginar. Ó quem tá aí, gente! Pois não, ele tá aqui. Ó o tanto tá grande, vocês viram na barriga, gente. Olha, ó que coisa. Tá vendo? Essa live tá indo, Deus tá abençoando demais, né? Porque eu creio, né, isso que a gente tem ouvido é que tem realmente muitas pessoas que amam muito ao Senhor, né? E nós temos que decidir, eu quero amar muito ao Senhor, né? E nós temos que olhar para nos identificarmos com aqueles que querem agradar a Deus em todo o tempo, aqueles que querem amar ao Senhor em todo o tempo, né? Eu acho que às vezes a gente olha mais para as diferenças do que para as semelhanças. Então nós temos que buscar mais olhar para as semelhanças, aquilo que nos atrai, né? Não o que nos repele. Então isso é algo que fica no meu coração, né? E isso vem para a família também, né? Às vezes a gente olha só para o que a gente vê de diferente nos nossos pais ou nos nossos sogros, né? E eu queria falar uma coisa rapidinha sobre isso. É que no início do meu casamento eu tive mais dificuldade com o meu sogro do que com minha sogra. Minha sogra é uma mulher muito tranquila, e aí eu também sou, então não tinha dificuldade. Mas o meu sogro e eu, alguns momentos a gente teve alguns, vou dizer desentendimentos, mas duas pessoas de opiniões muito fortes. E eu lembro uma vez que a minha mãe chegou para mim e disse assim, você tem que respeitar o seu sogro, né? E eu comecei a orar por isso, né? Porque eu não percebia, não era que eu desrespeitava conscientemente, mas no meu coração, muitas vezes, eu dizia assim, eu não acho que esse é o jeito certo de fazer, da minha cabeça, né? E o Senhor começou a falar várias coisas no meu coração e eu comecei a orar por isso. E eu dizia, eu quero que os meus filhos respeitem o avô, né? Porque os sogros, eles também são avô e avó, né? E nós temos ensinado os nossos filhos a amarem e respeitarem, né, os pais e os avós e todas as pessoas, né? Mas isso foi algo que ficou muito forte no meu coração. Eu quero que eles respeitem o avô, então eu tenho que respeitar. E foi muito lindo a obra que Deus fez no meu coração, transformando. E o caminho para isso é a oração. Quando eu comecei a orar pela vida dele, né, comecei a clamar, comecei a pedir misericórdia por mim, porque eu estava com meu coração no lugar errado. O Senhor fez e foi muito precioso. Hoje nós somos grandes amigos, hoje ele confidencia, traz coisas para mim, que ele quer buscar conselho, é muito legal assim. Ele divide cargas, né, que eu carrego em oração com ele, nós nos tornamos grandes amigos, né? Isso foi uma conquista, né? E hoje eu posso ver também os meus filhos amando e honrando os avós, né? E não apenas os meus pais, mas também os meus sogros. Isso depende de nós, esse esforço. Era isso que eu queria dividir também nesse dia. Olá, menina, é uma delícia, uma alegria vislumbrar o chamado de Deus para as nossas vidas. Jovens ou com mais idade, solteiras ou casadas,
o nosso principal alvo deve ser honrar o nome de Jesus com nossas atitudes, com nossas escolhas, com o nosso coração. E almejar viver aquilo que Ele sonhou para nós. Desde bem pequenas, temos aprendido a ser filhas, a obedecer. E por mais que tenhamos sido instruídas, é com os anos, é com a vida, é com a prática, com a dependência do Senhor que a gente vai aprendendo a ser esposa, a ser nora, a ser mãe de recém-nascido, de criança, de adolescente, de adulto, a ser sogra, a ser avó. Pode ser que alguma situação não seja tão fácil por uma das partes não ser convertida, ou também por ser um discípulo de Jesus, mas que, como nós, está em busca desse aprendizado. Mas teve uma música que há 11 anos ela tocou muito forte no meu coração. Ela tirou escamas dos meus olhos que me impediam de ter um olhar misericordioso, que me faziam olhar para ofensas. Mas o Senhor, parecia que naquele dia ele tinha esse louvor tinha sido tocado exclusivamente para mim. E nos últimos anos realmente eu comecei a achar que tinha, porque eu perguntava às pessoas e ninguém conhecia. Até que numa viagem tocou no nosso som uma playlist lá, e o nome da música eu achei bem curioso, porque o que me tocou foi a parte em que ela falava do amor ao próximo. Ela é de Vencedores por Cristo, o nome dela é Ame ao Senhor. E a primeira estrofe dela fala: ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Isso aí me libertou do sentimento egoísta, de autopiedade, e me levou a buscar um olhar misericordioso, a olhar para o próximo como Jesus olha para nós. E tem um texto que desde solteira Jesus falou muito comigo. Eu tinha uma lista de oração que era pelas coisas que eu precisava em minha vida, e tinha as de Hernani, a gente já era noivo. E aí Jesus falou assim, coloque a mão na lista de Hernani e ore pela sua. E no topo da sua lista, coloque o versículo que está escrito, de Lamentações 3:39. Preocupe-se cada um com seus próprios pecados. E isso aí mostrou como eu careço da misericórdia do Senhor, como eu preciso exercer o amor que o Senhor dedicou a mim, que o Senhor lá naquela cruz derramou, e que a gente venha buscar isso, que a gente, por mais difícil que as coisas sejam, a gente precisa buscar obedecer a Deus da melhor maneira em todas elas, na submissão, no amor ao próximo. E tem mais um texto, eu queria fechar aqui com mais um versículo, que é o de Romanos 12, de 10 a 11. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Um beijo grande. Que Jesus nos ajude nessa busca, nessa jornada de ter um coração segundo o coração de Deus. Um beijo grande. Que preciosidade ter a palavra, ter Jesus como centro da nossa vida, poder amar esse Deus acima de tudo, poder ter a Bíblia como um manual onde nós vamos seguindo e temos orientação para todas as coisas, poder ter esta família tão preciosa. Queridas, eu gostaria de lançar um desafio de amor. A palavra nos diz que estamos nos últimos tempos, vários sinais temos visto de epidemias, rumores de guerras e muitas coisas estão acontecendo, nos mostrando que está próximo o fim, que Jesus está voltando. E não há sinal de que as coisas vão melhorar em termos humanos. E a palavra diz que o amor de muitos esfriará. Eu gostaria de lançar um desafio, a que nós possamos amar o mais que pudermos, a demonstrar amor. Amor pode ser telefonar, pode ser escrever, pode ser lavar a louça, pode ser ensinar matemática, pode ser cuidar de um bebê, pode ser dar banho a uma criança,
pode ser emprestar um carro a um amigo, pode ser levar umas cestas de supermercado a alguém que está desempregado. O amor tem muitas formas. O amor pode ser pequenininho, pode ser colorido, pode ter muitos formatos, mas o amor tem que ter a disposição de dar a própria vida. Este foi o amor com que o Senhor nos amou. Então eu quero nos animar aqui. Há muitas pessoas próximas que podem estar esfriando o seu amor. Essa coisa de ficar em casa, de ficar recolhido, isso tudo parece um cuidado e pode ser, mas também nós não fomos feitos para isso. Então, de que forma nós podemos mandar uma cesta de café da manhã para um amigo, mandar um livro que nós lemos, que nós gostamos, fazer uma faxina na casa de alguém, orar. Orar talvez seja a maior forma de amor. E ao orar, Deus pode nos mostrar coisas práticas que aquela pessoa precisa. Eu quero animar, desafiar vocês a que possam amar, começando pelo próximo, mais próximo, e até os confins da terra, que foi o que o Senhor nos falou. E Ele disse que Ele estaria conosco em todo o tempo. Se é para fazer o que Ele quer, Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Deus abençoe ricamente cada uma de vocês. Gostaria de pedir para a Nicole orar por nós, para encerrar esse momento. Amém, Senhor, nós te agradecemos por essa tarde juntas. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui ouvindo a Tua voz, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui presente, nos assistindo ao vivo, ou também no horário possível, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque Tu estás falando conosco, Senhor. A família foi criada por Ti, Senhor. Você se importa com a família, Senhor. Você se importa com a minha família, Senhor. Com a família de cada um que está aqui, Senhor. E Tu desejas, Senhor, restaurar, Senhor. Renova em nós o Teu amor. Renova em nós, Senhor, o amor, Senhor, para que não se esfrie, para que não se acabe, Senhor. Começa essa obra em nós, Senhor. Aviva o nosso coração, Senhor, para que venhamos a Te buscar, Senhor, com mais fervor a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos luz e sal, Senhor, onde estivermos, Pai. Amém. 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 Gente, não se esqueça que Ele nos amou primeiro. Aleluia! Tem que ser meio em forma lenta, né? Gente, carinho, amor, gratidão, tempo precioso de, assim, muita edificação, muita aprendizado, eu acho que de muita coisa para a gente aplicar no nosso dia a dia. Obrigado, Nicole, Zoé, Shirley, Luana e todas as outras aí que gastaram aí seu tempo testemunhando, compartilhando da sua vida conosco. E é isso, gente. A vida é conexão. Não, gente, amar só a si mesmo, isso é narcisismo, isso não tem nada a ver com o evangelho. Nós somos feitos para viver uns para os outros, para relacionar, para conectar, e é isso que nos muda, é isso que nos transforma, é isso que nos faz seres humanos, né? É se importar, é fazer parte, e que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Por favor, não sejam pessoas que vivam só para si mesmas e que se preocupam só com o seu. Existe muita coisa para acontecer. Por menos selfies e por mais abraços reais. Isso mesmo, gente. Menos bico e mais verdade na vida. Amo vocês. Ainda tem um vídeo, não tem, Giovana? Tem um vídeo aí, ó. Tem gente que não tá querendo ter filho mais, Você sabe por quê? Falando é final dos tempos, o mundo tá difícil, é crise financeira. Tem uma jovem com 4 filhos, a gente vai passar o testemunho dela e que te anime aí, gente. Cadê a descendência? Vamos deixar a descendência. Que Deus abençoe. Vamos assistir esse vídeo e que você possa ser influenciado aí, que possam vir mais bebês discípulos. Amém, amém. Beijo grande. Beijo. Olá, mulheres de Deus. Eu me chamo Ana Paula, sou aqui da Grande João Pessoa e hoje eu vim falar um pouquinho de mim, certo?
Eu tenho 26 anos, sou casada, sou mãe de 3 meninas, estou gestante da quarta menina, com 27 semanas. E me dá um pouquinho do meu testemunho aqui, né? Como mãe, como discípula, como mulher. Engravidei com meus 15 anos de idade, conheci meu marido com 14, engravidei com 15 e fui morar com ele. E tive a minha filha com 15 anos, com 17, ia fazer 18, engravidei da minha segunda filha, e assim foi um susto para mim, para minha sogra, para o meu sogro, para o meu marido. Então, assim, com 17 anos, já tinha 2 filhas. E eu achava muito, né? E aí eu conheci o Senhor com meus 20 anos de idade, foi a maior experiência que eu tive, né? Conheci o Senhor, fui abençoada com irmãs do Senhor, irmãs maduras, que me ajudou, que me orientou, que me ajudam ainda. Como criar minhas filhas. Eu ia criar minhas filhas como eu fui criada, meu marido foi criado. E graças a Deus o Senhor me alcançou minha família. E com 24 anos engravidei novamente, né? De outra menina. E foi engraçado no dia da ultrassom, porque todo mundo estava orando para um menino vir, meu marido, aquela ansiedade, né? Como já tinha 2 meninas, ele queria um menino. E no dia que eu fui bater a ultrassom, eu lembro que o Senhor desaquietou meu coração. Eu orei antes de ir, mas quando chegou lá, o Senhor desaquietou meu coração para me orar novamente. E quando eu fui no banheiro, eu orei assim: Deus, Jesus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, sabe o quanto eu queria um menino para realizar o desejo do coração do meu marido, o meu também, ter uma nova experiência, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem um plano perfeito. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que o Senhor vai fazer a tua vontade e vai ser perfeita. Então, Jesus, eu não quero que o Senhor faça a minha vontade, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade. E na hora que eu fui bater a ultrassom, que o médico me disse que era outra menina, eu fiquei em choque assim, né? Eu fiquei, graças a Deus, tá com saúde, tudo bem. E quando cheguei em casa, eu caí no plano de choque porque era uma menina. Mas amém. Aí passou, graças a Deus, reconheci. Foi uma gravidez difícil, de risco. Até o nome dela, da minha terceira filha, a gente orou, né? Pediu ao Senhor que ele se revelasse a alguém, porque a gente não tinha nome de menina, para o Senhor falar. E o Senhor usou uma irmãzinha da igreja, que ela teve um sonho, e nesse sonho o Senhor pedia, né? O Senhor dizia que o nome da minha filha era para ser Manuela, que o significado é Deus conosco, porque minha gestação foi difícil, foi de risco, né? De Manuela, dessa de 2 anos que eu tenho hoje. E amém. Passando 1 ano e 7 meses, engravidei novamente dessa gestação aqui. Estou com 27 semanas. E foi um susto. Foi, assim, inesperado, porque eu não planejei, como as pessoas não foi planejado. Mas hoje eu digo assim, eu não planejei, mas o Senhor desde o início planejou. Então, assim, tudo coopera para o bem que ama ao Senhor. Então, se eu tenho convicção que eu amo ao Senhor, eu sei que tudo vai cooperar. Então, assim, mas foi um susto para mim, foi uma angústia, foi um medo. Jesus, me ajude, porque eu já tenho 3, já tenho muita responsabilidade, não sei se eu vou dar conta. E realmente não damos conta. O Senhor que nos capacita a cada dia, o Senhor que nos ajuda, porque só conseguimos algo quando vem da parte do Senhor. Então, assim, foi uma agonia. Mas graças a Deus, tem pessoas do Senhor que me ajudaram com conselho, em oração, palavras de ânimo, mas também veio as, como é que eu posso falar? Os maus comentários. De novo, não reparar não, meu Deus, como assim? Vocês, né, questionam muito a questão financeira, né? Como hoje meu marido trabalha e eu sou, graças a Deus, dona de lar, auxiliadora do meu marido, sou mãe, sou esposa. Então, assim, hoje o meu trabalho é meus filhos, que é um trabalho prazeroso,
porque aí eu sei que eu vou ter uma recompensa do Senhor, sei que elas também vão ter uma criação que eu nunca tive. Então, assim, o que eu não tive na minha infância, minhas filhas estão tendo, né? A vida que eu não tive, elas estão tendo. Hoje ela tem um pai e uma mãe que serve ao Senhor, ama ao Senhor. E hoje ela tem amado ao Senhor também. E eu olho para minhas filhas, eu vejo milagre de vida. Minhas filhas é milagre do Senhor. Então, assim, essa última gravidez me abalou muito, que 4 meninas, me senti muito incapaz, veio medo, veio angústia, veio pensamentos e as pessoas criticavam, já brincavam, não vou chamar a família de Paulinha não, porque é muito grande, é prejuízo, para sair hoje, às vezes é uma luta, porque é muita criança e tem pessoas que questionam, pessoas que fala coisas que não convém, né? Então, mas independente, isso machucava muito, sabe? E às vezes, quando eu ia até fazer exame, é a primeira gestação, é a segunda, é a quarta, até os médicos mesmo diziam, poxa, e soltava piadinha, sabe? E eu tinha vergonha de dizer que era a quarta gestação, eu tinha vergonha de dizer que eu já tinha 3 filhos, assim, e esses últimos dias do encontro aqui com o Sérgio e Zoé, os encontros de carnaval, o Senhor tem me ensinado. O Senhor me ensinou que não é vergonha multiplicar. Esse é o plano que o Senhor colocou na vida de cada um. O Senhor nos abençoou tremendamente com 4 crianças e tem abençoado. O Senhor nunca deixou faltar. Gente, Ele nunca deixou faltar. Nunca. Então, assim, eu sou muito grata pelo que o Senhor fez na minha vida. Porque primeiro, Ele me amou primeiro. Ele amou minhas filhinhas, cada uma primeiro do que eu, do que meu marido, do que as pessoas. Então, independente, Deus, de comentários absurdos, comentários que machucam, mas eu tenho a certeza que o Senhor Ele tem um plano perfeito na minha vida, tem um plano perfeito na vida das minhas filhas. E se eu amo o Senhor, tudo vai cooperar. Então, eu orava assim, eu estava até aflita. Jesus, eu quero a ligação, eu quero a ligação, eu quero a ligação. E hoje eu falei, acho que eu falei com o Sérgio, foi com o Zoé, que minha oração não tem sido mais assim. Minha oração tem sido assim, Jesus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, né, de fazer a ligação. Mas, Jesus, os teus planos para mim são perfeitos. Então, faça conforme a tua vontade. Tira um coração ansioso, tira um coração de dúvidas, porque eu sei o que o Senhor faz é para o meu bem. Eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me amou primeiro, então teus planos são perfeitos para mim, para minha família. E eu sou grata porque o Senhor fez tudo novo em minha vida. Viu? E assim, gente, é um testemunho. Eu tenho um testemunho de vida, questão de infância, de tudo, mas hoje eu quero falar como mãe. Hoje eu quero falar que tem muitos filhos, que filhos são heranças do Senhor, são planos do Senhor para nós aqui. E ninguém é capaz, mas o Senhor capacita, o Senhor nos ajuda. Só depende dEle se organizar, como as lives têm falado de planejamento. E o Senhor tem me abençoado com essas palavras. Estou aqui, lutando dia após dia, né, para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor esposa, primeiramente para ser uma melhor filha para o Senhor, viu? E aquelas que não têm ainda e têm um desejo, que eu oro que o Senhor abençoe, que o Senhor abra, né, a madre, que Ele faça conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, gente. Se eu fosse falar mais, eu demoraria aqui horas, mas amém, é isso. E hoje eu tenho convicção que minhas filhas, hoje eu falo com orgulho, sou mãe de 4 meninas, o Senhor me abençoou com 4 princesas, e eu peço a ajuda do Senhor todos os dias para me capacitar, me ajudar eu e meu marido a apontar cada um para o Senhor, que isso é o meu papel hoje. Não penso em financeiro no momento, não penso na carreira que elas vão ter quando crescer. Hoje eu quero que minhas filhas sejam mulheres que amem ao Senhor, mulheres que se apaixonem todos os dias por aquele que amou elas primeiro. Esse é o desejo do meu coração. Porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro.
Sou amada, filha de Deus. Ele me amou primeiro. Me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou amada e filha de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou amada. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro.